Sabe, para a gente entender o Brasil de hoje, às vezes é preciso dar um passo atrás, olhar para as nossas origens. E olha, poucas obras vão tão fundo na nossa identidade quanto Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. É um livro-chave. E é sobre ele que a gente vai conversar, tentando decifrar juntos as ideias centrais que fazem dele um clássico absoluto. E só para a gente ter uma ideia do tamanho da importância desse livro, o grande crítico Antônio Cândido não estava para brincadeira. Ele colocou Raízes do Brasil ao lado de outros dois gigantes, Casa Grande e Senzala e Formação do Brasil Contemporâneo, como basicamente o trio essencial para se pensar o país. Publicado lá em 1936, o livro foi um verdadeiro divisor de águas, sabe? Ofereceu um mergulho psicológico e cultural em quem nós somos. Então, por onde o Sérgio Buarque de Holanda começa essa investigação toda? Bom, pelas raízes, né? Faz todo sentido. Mais especificamente, na herança cultural que a gente recebeu lá dos povos ibéricos, principalmente dos portugueses. É ali, segundo ele, que está a sementinha de quase tudo que a gente viria a se tornar. E que traços são esses, afinal? Bom, em vez de uma sociedade organizada por regras frias, impessoais e hierarquias super rígidas, o que mandava aqui era o personalismo, ou seja, as relações pessoais, a amizade, a lealdade a uma pessoa. Isso valia muito mais do que qualquer instituição ou lei. Existia também uma certa aversão ao trabalho metódico, aquele trabalho de rotina, que era visto como algo menor. O que contava mesmo era o prestígio pessoal, conquistado na lábia, no carisma, mais do que um título herdado. E o resultado disso tudo? Uma sociedade com pouca coesão, meio avessa a essa coisa de organização formal. Agora, para explicar a diferença gritante entre os tipos de colonização aqui na América, o Sérgio Buarque usa uma metáfora que é simplesmente genial, uma das melhores da nossa historiografia, sério. Ele coloca de um lado o semeador, que seria o português, e do outro o ladrilhador, o espanhol. Vamos ver o que isso quer dizer na prática. E essa comparação, gente, ela desenha dois mundos completamente diferentes. O ladrilhador espanhol, ele chegou aqui com a régua e o compasso na mão. Ele impôs cidades planejadas, quadriculadas, sabe? Como um ato de dominação da razão sobre a natureza. Já o semeador português, ele agiu de um jeito mais orgânico, quase displicente. As cidades dele cresceram de forma irregular, se adaptando ao morro, ao rio, como plantas que brotam onde a semente cai. Era uma colonização mais de feitorias no litoral, muito mais uma aventura do que um plano de longo prazo. E olha só que bonito como o próprio autor descreve isso. Essa citação captura perfeitamente a ideia do semeador. As cidades portuguesas aqui não violavam a paisagem, elas se misturavam a ela. É uma harmonia que reflete bem essa abordagem menos rígida e mais adaptativa. Pois bem, é dessa mistura toda, dessa herança personalista com essa colonização meio semeadora, que nasce a figura mais famosa e talvez a mais mal interpretada de Raízes do Brasil, o homem cordial. E aqui, atenção, é fundamental a gente entender uma coisa. Cordial, nesse contexto, não tem nada a ver com ser bonzinho ou educado. Então vamos direto ao ponto. A palavra cordial vem lá do latim de cor, cordis, que significa o quê? Coração. Simples assim. O homem cordial é aquele que age com o coração. É a pessoa que vive no mundo dos sentimentos, dos afetos, da família, dos amigos. A bússola dele não é a lei, não é a regra impessoal, é a emoção. Ok, vamos deixar isso ainda mais claro. O que é essa cordialidade na prática? É a dificuldade de separar o que é público do que é privado. É tratar o escritório do governo como se fosse a sala de casa. É ter uma aversão a formalidades, a rituais, e querer sempre uma certa intimidade. Por isso ela não é sinônimo de civilidade ou de boas maneiras, que são justamente códigos para a gente lidar com quem a gente não conhece. Pelo contrário, essa cordialidade pode ser até bem violenta quando os afetos são contrariados, quando o coração é ferido. Resumindo a ópera, o mundo do homem cordial é a sua casa, é o seu círculo de amigos. Ele tem uma resistência natural a qualquer sistema, a qualquer lei que tente colocar uma ordem abstrata, impessoal na vida dele. O universo dele é regido pelos laços do coração e ponto final. Beleza. Então a gente já entendeu a herança ibérica, o semeador, o homem cordial. Mas como é que tudo isso junto moldou a história do Brasil? É aí que o Sérgio Buarque de Holanda chega na tese principal do livro, no que ele vai chamar de a lenta Revolução Brasileira. E a tese central é a seguinte: a história do Brasil é, na verdade, a história de um grande conflito, um choque constante. De um lado está todo esse legado cordial, personalista, que veio lá do mundo rural, patriarcal. E do outro lado,
As exigências de um Estado moderno, de uma democracia, que pedem exatamente o oposto: impessoalidade, regras claras, burocracia e principalmente uma separação total entre o que é público e o que é privado. Basicamente, toda a nossa vida social e política é marcada por essa tensão. E claro, esse processo não foi da noite para o dia. É uma transformação que se arrasta por séculos. A abolição da escravatura, a proclamação da República, são momentos que dão um empurrão, que aceleram o fim daquela velha ordem agrária. Mas a mentalidade, a cultura cordial, ela continua ali, firme e forte, batendo de frente com as novas estruturas da cidade, da democracia. É uma revolução que, na visão do autor, continua acontecendo. E tudo isso nos traz até aqui para uma reflexão final que é impressionante. Quase 100 anos depois de o livro ser escrito, a análise do Sérgio Buarque de Holanda parece que foi feita ontem. A gente se pergunta, será que essa figura do homem cordial ainda não explica essa nossa dificuldade crônica como país de separar o público do privado, de entender o que é pessoal e o que é institucional? Essa é a grande questão que Raízes do Brasil nos deixou. E é uma pergunta que, pelo visto, continua ecoando e muito até hoje.